Olá, gente, muito bom dia. A primeira live do Conexão Easy. Eu e Olga, a gente escolheu fazer uma movimentação durante as 3 primeiras manhãs dessa semana. Segunda, terça e quarta-feira. Aqui no Conexão Easy, pra gente olhar um bocadinho para as nossas práticas matinais, conversar um pouco sobre alinhamento logo na primeira hora da manhã e a importância disso para criar um viver mais harmônico, mais fluido. Bom dia! Muito bom dia! Então, hoje a gente vai ter essa movimentação aqui, amanhã também, na quarta-feira, onde a gente vai conversar um bocado, né, sobre o que é que a gente tem feito nas primeiras horas da manhã. E a gente vai trazer algumas ferramentas, a gente vai trazer algumas possibilidades para que essa manhã ela comece um processo de maior alinhamento, né? E fica muito claro, eu não sei se quantas vezes vocês já experimentaram assim, acordar um bocadinho mais cedo para fazer algumas práticas, né, de harmonização, de alinhamento, para que o dia fosse mais fluido. Como é que isso funcionou para vocês? Eu admito que eu não consigo ainda todos os dias, né? Tem uns dias que eu não faço. Mas nos dias que eu faço, que são a maioria dos dias, a qualidade do meu dia, ela, assim, é infinitamente melhor, né? Eu me sinto ao longo do dia mais centrada, mais presente em mim. Então, vamos embora começar, né? A gente estava conversando, eu e Olga, sobre O Milagre da Manhã, que é um livro que eu li esse semestre, esse segundo semestre, e que Olga também já tinha lido, e que a gente sentiu que é um livro especial. Ele é um livro simples, né? Um livro de leitura fluida, de muita simplicidade, mas ele traz ferramentas valiosas, né? Não é à toa que ele se tornou um best-seller, assim. As pessoas no meio do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, muita gente querendo encontrar, né, fluxo e movimento dentro do bem-estar na vida, trazendo como esse livro, como assim a perspectiva dele traz pra gente a possibilidade de um dia, né, mais centradas. E é isso, o livro chama-se Milagre da Manhã, o segredo para transformar a sua vida, do Hal Elrod. E o livro ele conta um bocadinho da história, né, do rapaz, assim, uma história bem interessante de superação, né? Ele passou uns percalços bem difíceis, dentre eles, assim, um acidente de automóvel, onde ele ficou bem ruim, né? E teve uma perda cognitiva definitiva. Mas aí ele não queria deixar que isso definisse, né, a vida dele inteira. No primeiro momento teve um processo de adaptação, teve um processo de cair a ficha, mas não tardou muito para ele escolher, né, diante daquilo que estava posto, transformar. Que eu sinto que é muito do que todas nós vivemos, né? Essa história de estarmos atravessando desafios, mas não deixar isso definir, né, a nossa vida. A nossa vida ela é tão multidimensional, tem tantas camadas na nossa vida, que esse hábito que a gente tem de qualquer desafio, desestruturar uma vida inteira, ele vem de um lugar de enfraquecimento do nosso centramento, né? Ora, vou trazer aqui o meu exemplo. Eu sou Alice, sou terapeuta, né? Sou filha, sou mãe, sou companheira, atendo muitas mulheres todas as semanas. E para além de tudo isso, eu sou um ser humano que estou em processo de desenvolvimento, né? E aí vai que acontece algo na minha saúde física, ou vai que acontece algo na minha saúde financeira, ou vai que acontece algo, né, em alguma área da minha vida, e parece que aquilo ali toma conta da minha vida inteira. E o trabalho do centramento, eu acho que ele vem muito no lugar de
lembrar pra gente que nós somos multi, né? Que existem muitos espaços na nossa vida que um desafio em uma ordem, ele não precisa dominar a nossa vida inteira, né? Quando a gente encontra um desafio, sim, o nome já diz, né? É um desafio, é algo que está pedindo para ser transposto. Tem uma natural leve desestruturação, mas se a gente tem uma força de centramento maior, né? Se a gente tem ferramentas de harmonização, se a gente tem confiança em nós, na vida, né? Eu sinto que diminui um pouco o impacto desse desafio em uma área da vida, no resto da vida inteira. Tá tudo conectado, né? Mas tem como a gente atravessar desafios sem permitir que esse desafio domine a nossa vida inteira, né? E eu acredito que isso vem de um hábito mental. E o trabalho, tanto meu quanto de Olga, ele vem muito num espaço de tanto fortalecer nós que atravessamos a vida, fortalecer a nossa travessia, né? Nos dar ferramentas e força e inteireza para que a gente atravesse de uma forma mais fluida a vida. Mas também no espaço de se encontrar em todos os lugares da nossa vida, perceber esse desafio, atravessar com ele, olhando para ele, não negando, né? Mas com a consciência de que esse desafio não é a vida inteira, né? Trazendo mais facilidade para essa vida. Pois bem, esse livro Milagre da Manhã, que a gente indica bastante, eu vou começar lendo aqui, eu separei umas páginas. Uma frase de Einstein que eu acho muito interessante. Existem duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre e a outra é como se tudo fosse um milagre, né? E já tem um tempo que eu tenho escolhido olhar para tudo como um milagre, inclusive os desafios. Quando a gente acredita que a vida ela acontece pra gente, quando a gente traz essa crença e fortalece ela em nós, né? Que eu acredito que muitas de vocês também vivem, pelo menos esse paradigma na mente. Pode não estar totalmente nas células, pode não estar no embodiment, mas ele tá ali, né? E a vida acontece pra mim, tudo tem um porquê. Então bora encontrar o porquê desse movimento. E quando a gente começa a perceber, às vezes a gente não encontra na hora, né? Que algo acontece com a gente, um milagre. Mas lá na frente a gente olha pra trás e fala, uau, de fato, aquilo ali era uma movimentação, sim, que eu precisei transpor, me fortalecer pra atravessar, mas foi um pequeno milagre, né? Me liberou, me libertou, me tirou de algum espaço que já não me cabia, né? Eu desenvolvi coragem nesse movimento, desenvolvi força. Então, olhar para a vida como se tudo fosse um milagre é uma bênção. E é uma escolha também, eu acredito. A gente pode eleger esse paradigma e trazer ele, né? Porque o que é que são as crenças e os paradigmas, se não aquilo que a gente pensa muito, né? E uma vez que a gente percebe que tem um paradigma que é disfuncional, que tem um paradigma que é muito possibilitador, a gente pode eleger esses paradigmas para nossa vida, que é bastante do trabalho do Easy, né? Trazer paradigmas mais expansivos para que a gente possa atravessar de forma leve. E aí, como eu contei no início, esse rapaz, ele atravessou vários desafios, né? Esse primeiro grande desafio, que foi o que colocou ele assim num espaço de disciplina, de dizer, não, eu vou conseguir reconstruir o meu movimento depois do acidente. E ele fez acontecer, né? Muito bonita, assim, a história de alguém que supera algo tão grandioso, né? Que deixou o corpo dele tão machucado. E aí ele criou, né, esse método que chama o Milagre da Manhã, onde ele diz pra gente acordar 1 hora antes do habitual, de preferência antes das 8 da manhã, né? E a gente seguir uma rotina de conexão. E aí eu vou trazer pra vocês essas conexões. Quem tá por aí hoje vai ter no finzinho uma prática de multidimensional em grupo, tá? Só pra vocês saberem. Pois bem, e aí ele traz pra gente, tá aqui,
os salvadores da vida. São hábitos que ele traz pra gente que trazem clareza, trazem fortalecimento, trazem conexão com a energia que tudo cria, né? Dê o nome que queira dar, se é Deus, a natureza, o universo, não importa. Nessa conexão com esse amor que tudo permeia e une. E aí ele traz pra gente que acordar, né? Fazer todo o movimento, ele diz, faz todo o movimento de higiene, lava o rosto, escova os dentes, toma um copão de água para se hidratar. E a seguir você vai para um espaço onde você possa ter um pouco de silêncio e privacidade, né? E ele diz que o primeiro movimento são 5 minutos de silêncio. Buscar esse silêncio interno, sem já começar o dia pensando o que é que vai ser, pensando nas questões que tem que resolver ao longo da semana, sem deixar esse pensamento se acelerar logo nos primeiros momentos do dia. Então ele traz pra gente fazer esses 5 minutinhos de silêncio. E a seguir ele traz as afirmações. Eu não sei qual é a perspectiva de vocês com relação às afirmações. Na terapia multidimensional, a gente acessa a informação das afirmações, que é pegar as afirmações que pra gente parece interessante e trazer em forma de pergunta, né? Se tiver difícil afirmar aquilo. Mas a afirmação, ela tem um poder lindo demais, assim, né? Tem momentos que eu faço afirmações, que eu digo alguma coisa assim, que eu decreto, eu trago como um decreto. Eu sinto um fortalecimento tão grande do meu ser. Na hora, eu conecto com a expansão do meu campo, né? Eu não sei como vocês sentem com relação à afirmação, mas vocês podem também decretar, né? Ou profetizar, como diz o movimento cristão, traz muito essa história de você profetizar, né? Se é algo que você ainda não reconhece na sua vida agora, quando você profetiza, quando você afirma nesse espaço de convidar essa energia para vir. Então, por exemplo, eu tô me sentindo nesse momento desequilibrada, né? Eu tô sentindo falta de equilíbrio em mim. Então, se eu faço uma afirmação de equilíbrio, que pode ser uma afirmação assim: a cada dia eu me sinto mais e mais equilibrada. Ou a cada inspiração eu recebo o equilíbrio da ordem universal. E aí você traz isso, você pode afirmar uma vez ou várias vezes a mesma frase, ou eleger umas 5 frases que reflitam o teu momento, né? E trazer a partir desse mantra, de você ali mantrar essas palavras, de você trazer a força delas para a tua vida. Você tá ancorando aquilo. Eu sinto uma força grande nas afirmações. E tenho praticado com cada vez mais frequência. Na lua cheia eu mandei para os grupos que eu compartilho movimentos por lá, uma frase que eu achei interessante, que eu li recentemente, que é: quem eu sou tem muita força. Na hora que eu falei isso, foi logo na lua cheia, assim, na noite de lua cheia, acho que na sexta-feira. Eu falei, cara, quem eu sou tem muita força. E aí eu saí repetindo aquilo, eu senti um fortalecimento automático, instantâneo do meu ser. Oi, tem muita lindeza aqui. Oi, Babi, oi, Mari, Rafaela, Carmen, Lina, Marina e Olguitia, linda, maravilhosa. Bem-vindas. Então, ele traz pra gente fazer umas afirmações, né? Em seguida, visualizações. E, cara, visualizações é algo que a gente conversou muito recentemente em grupo, que nem todo mundo tem facilidade de visualizar um cenário diferente, né? Principalmente se esse cenário é um cenário mais expansivo. E a gente chegou à conclusão em grupo, né, nessas 17 mulheres que estavam juntas, que o movimento de visualização tem a ver, tá conectado com o processo de criatividade, de você conseguir criar um cenário que ainda não é, né, palpável. E como a gente foi se distanciando do processo criativo ao longo dos anos, né? Como a gente foi se distanciando desse espaço de se permitir brincar com a própria experiência de viver. E a visualização, ela vem muito nesse lugar, né? Quando a gente visualiza algo que ainda não é palpável, que ainda não é real, a gente tá brincando com o criar, com a criatividade, né? Com a imaginação mesmo. E a vida adulta e a forma como o mundo tá posto
nos distancia muito. A gente fica muito na matéria, nas coisas que tem para realizar, para fazer, para acontecer, os boletos para pagar, os trabalhos para fazer e tanto mais. E termina que a gente se distancia um pouco desse espaço do imaginário, da criatividade, né? Da permissão, da fluidez desse espaço que na infância é algo tão presente. As crianças são completamente criativas e imaginativas e parece que o adultecer vai tirando um pouco desse espaço, a gente vai permitindo sem nem perceber e quando a gente vê, a gente perde a capacidade de imaginar. Então, essa visualização que ele pede pra gente fazer por 5 minutos, eu acho que é muito interessante, né? Porque quando eu imagino, eu já tô criando, eu tô usando a criatividade, algo que não tá ali, eu tô imaginando, mas ao mesmo tempo eu tô me conectando com a força, né, universal, uma vez que eu já fiz silêncio, uma vez que eu já afirmei, uma vez que eu tô ali naquele momento para me conectar comigo e com a fonte da vida. Visualizar é como se eu estivesse escrevendo mesmo uma carta pro universo. Olha, é isso aqui que eu quero experienciar. Mas o doido é que eu escuto muito e já vivi muito esse paradigma, não é mais tão comum para mim, acontece, mas já foi muito presente no meu dia a dia, que é só ter a capacidade de imaginar a tragédia. Só ter a capacidade de imaginar o que vai dar errado. Então, assim, eu vou fazer alguma coisa, eu já penso no pior cenário, né? Ou penso em coisas muito catastróficas. Então, a imaginação é como se ela estivesse indo para esse lugar de imaginar no sentido de me defender. E é bem duro isso, a gente pensar que a gente depois desenvolve, então, talvez uma capacidade de imaginar, mas sempre num espaço, né, do que vai dar errado, do difícil, um movimento de autodefesa. O que é o oposto da gente visualizar, criando, né, profetizando para nossa vida aquilo que a gente deseja que aconteça. Então, essa visualização eu acho super importante. Eu tenho trazido cada vez mais para o meu dia a dia um movimento de visualizar, né, e de criar o bom, o belo, o gostoso, o fluido, maravilhoso, né, na minha mente. Porque eu sei que uma vez que a gente faz isso, a gente sai reverberando, né, no nosso campo vibracional, a gente vai reforçando tudo isso. E aí, em seguida, depois do silêncio, afirmações e visualizações, ele traz os exercícios, né? 20 minutos de exercício físico, movimentos físicos, que podem ser desde alongamentos, o yoga, né, que move o corpo, como algo mais vigoroso, pra gente acordar esse corpo para começar o dia. Então, eu fiz toda essa movimentação de alinhamento, né? E aí agora eu vou alinhar o meu corpo nessa mesma vibração. E aí ele traz esse movimento de 20 minutos, esses exercícios pra gente continuar. Depois dos exercícios, a leitura. A gente lê algo que é do nosso interesse, a gente acrescentar no nosso repertório, né, de atravessamento, informações. E é lindo como a gente pode crescer o nosso repertório através da leitura, né? E por fim a escrita, que é o journaling, né? A gente colocar ali pra fora pensamentos, a gente liberar, trazer um brainstorm e colocar pro papel, tirar da cabeça e colocar pro papel. Abre um espaço dentro da mente surreal quando a gente faz isso. Então ele traz esses 60 minutos, né, do Milagre da Manhã. É claro que ele é adaptável e cada um vai fazer de acordo com o que sente. Eu mesma só consigo fazer 5 desses movimentos, 3 desses 5 movimentos todos os dias. Meu horário de exercício é mais tarde, né? Mas eu faço um alongamento. No momento que ele fala de exercício, eu vou ali e alongo o meu corpo, desperto, de uma forma mais leve. Mas sinto que esse movimento de acordar e tirar os primeiros momentos do dia, não para estar no telefone, que muitas vezes a gente corre pro telefone, né? E esse movimento do telefone é um movimento muito passivo. A gente pega o telefone e a gente tá ali, às vezes vendo algum e-mail, às vezes alguma coisa, mas às vezes a gente tá ali no dedinho rolando para ver as coisas, as novidades, ler notícias, quando a gente tá só recebendo, a gente só recebe, né, no movimento do scrolling. E quando a gente acorda e se coloca num movimento ativo, de autocuidado, de alinhamento, isso tem um poder de trazer uma harmonização para o nosso dia inteiro. Então, eu e Olga, a gente pensando aqui, né, nessa manhã existe, a gente sentiu de trazer essas informações e deixar a sugestão desse livro, Milagre da Manhã.
Ele é muito interessante. E por que esse Milagre da Manhã ele é tão interessante, né? Porque ele traz, assim, tantos depoimentos lindos e tantos movimentos interessantes de quem lê e pratica. Acordar e usar a primeira hora da manhã para se conectar consigo, com a vida, né? Com a criatividade, com autocuidado mesmo, assim. É um movimento lindo de autocuidado. Porque traz bem-estar. Cuidar da gente traz bem-estar. É um movimento de amor próprio, é um movimento de afirmação de que a gente tem valor e a gente merece a nossa primeira hora do dia num processo de autocuidado. E pensando na proposta do Easy, na proposta, né, de uma criação de realidade, o cultivo do bem-estar, eu diria que ele é assim, prioridade zero. Ele é assim, algo de mais... Se você tiver algo pra cuidar, é o teu bem-estar. Por quê? Vou tomar essa aguinha, peraí. Porque em bem-estar, a gente tá em casa. Em bem-estar, a gente tá completamente alinhada à harmonia do universo. É impossível a gente estar em bem-estar e não estar alinhada à fonte da vida. E em alinhamento com essa fonte da vida, tudo que é nosso nos encontra. A gente acha facilidade no navegar. Então, se tem algo que a gente, de fato, deve investir tempo, estudo e prática, é praticar o bem-estar, que é o oposto do que a grande maioria das pessoas tem vivido, né? A gente vê, ano após ano, um crescimento vertiginoso da ansiedade, do estresse, de todos esses movimentos que são opostos ao sentimento de bem-estar. E o cultivo do bem-estar, ele conduz a gente a um estado de conexão, de cocriação, de fluidez, né? Então, esse trabalho que eu e Olga, a gente vem pensando lá desde o ano passado, ele vem num lugar de desconstrução e descondicionamento desses hábitos de pensamento, desses paradigmas e desses movimentos diários que nos desalinham do sentir do bem-estar. Eu li recentemente uma frase do Bachar que diz assim: o único lugar que você existe é no presente. Estando no presente e em bem-estar, você está validando quem você é, a tua experiência na Terra. E quando a gente se afasta do presente, a gente está em justa negação. Estamos negando a nossa própria existência. E o que é mais contraproducente no sentido de quem quer, de quem sente de avançar na própria vida, né? De quem sente de caminhar para versões de nós mesmas mais expandidas, mais iluminadas, mais alinhadas, abundantes em todos os sentidos, né? Se não nesse espaço de permissão do presente, de aceitação do presente, de integração com o presente. E aí eu falei mais cedo, né? A sua casa é o momento presente. E no momento presente, a gente tá na nossa assinatura primal. Porque eu tô no momento presente, eu tô no cultivo do bem-estar, eu tô na sensação de bem-estar. Tudo aquilo que é pra mim tem facilidade de me encontrar. Porque eu estou em casa e porque eu estou vibrando a minha assinatura primal, né? Então, eu que estudo há tanto tempo cocriação de realidade, e é o meu foco de estudo, é o meu objeto de estudo, descobri nos últimos 3 anos, assim, que é vital o cultivo do bem-estar. É, assim, imprescindível para que a gente entre, como dizem os Abraham, no vórtex, né? Nesse espaço de permissão e recebimento, para que as coisas que são fluidas, amorosas e gentis possam me encontrar, para que eu possa fluir em direção a essa cocriação. É bem lindo esse movimento. E agora a gente vai fazer agora, né, só para saber, tá tudo bem por aí, gente? Olga, Babi, Lina, Shelly, tá tudo bem por aí até agora?
Massa. A gente vai começar agora uma prática de terapia multidimensional. E a gente vai trazer uma condução de nós mesmas para o momento presente, né? Para esse alinhamento com a fonte da vida. A TMD é uma prática energética, vibracional, que trabalha no nosso ser de forma multi. E hoje a gente vai fazer essa movimentação. Sim. É uma expressão da engenharia. Prioridade zero. A gente pensa prioridade 1, né? Não, é prioridade 0. Eles dizem como se fosse assim, o mais importante não é nem a 1, é a 0. Aí eu peguei pra mim, que eu também achei fofa essa prioridade 0. Pois bem, a gente vai começar agora essa prática de TMD. E só antes de começar, queria contar pra vocês que nos 3 primeiros dias dessa semana, segunda, terça e quarta, eu e Olga vamos estar conduzindo esse movimento de um pouco de conversa e em seguida uma prática meditativa, ou no começo, se Olga preferir, amanhã Olga que conduz, né? Mas a gente vai estar fazendo essa movimentação por esses 3 dias, como pílulas de consciência, um momento de reflexão breve, né? De 20 e 30 minutinhos, e depois a gente faz uma prática de alinhamento, e a gente vai fazer ela agora. Vamos lá, eu vou pedir que vocês então possam chegar nessa manhã de segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de outubro. Sentar numa postura confortável. Postura ereta do tronco. E começar um ciclo de inspiração e expiração. No intuito de relaxar esse corpo, de se trazer com presença pro aqui e pro agora. Então inspira profundo. E solta. Mais uma vez inspira. E vai relaxando todo o teu corpo. Deixa fora da tua cabeça, do teu campo energético, toda e qualquer preocupação. E se permite estar aqui pelos próximos 5 minutinhos. Presente contigo, no espaço de alinhamento. Inspira mais uma vez e relaxa. De olhos fechados ainda, eu vou pedir que você coloque a tua atenção na planta dos teus pés, ou no teu assoalho pélvico, se você estiver em postura de lótus, sentada com o bumbum no chão. Imagina raízes luminosas. Deixa chegar essa criatividade, esse poder imaginativo, e imagina essas raízes saindo da planta dos teus pés, do teu assoalho pélvico e adentrando o solo. Essas raízes vão descendo na velocidade da luz, até encontrar o coração da Mãe Terra. E nesse encontro, onde as nossas raízes estão ancoradas e conectadas ao coração da Terra, a gente permite que toda a preocupação, que toda a angústia, que toda a ansiedade, que toda a energia densificada que esteja no nosso corpo físico, corpo emocional e corpos sutis possam sair e ir descendo pelas raízes. E a gente entrega tudo isso para a Terra. A Terra recebe e tem a capacidade de transmutar. Linda, gigante. Então a gente vai começando a receber nutrição que sobe pelas nossas raízes, encontra a planta dos pés, o assoalho pélvico e vem iluminando e harmonizando
o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, nossos corpos sutis vão recebendo toda essa nutrição, códigos de fertilidade, códigos de abundância plena de amor, códigos de estrutura, códigos de suporte. E a gente vai recebendo tudo isso pela planta dos nossos pés, que vai iluminando. E a gente permite que esses códigos vão sendo ancorados no nosso sistema. Imagina agora do teu lado direito uma energia de luz, de proteção, como esse ser guardião, guia de luz que nos acompanha. E agora a gente leva a nossa atenção para o centro do nosso coração. Imagina, visualiza um portal no teu chakra cardíaco, no teu coração. Na altura do teu peito, uma linda bola de luz que é um portal. E você atravessa esse portal com a tua consciência, de mãos dadas com esse ser que te acompanha, esse ser de luz. E você vai chegando num jardim, é o teu jardim interior. Cada jardim é único e você entra em processo de reconhecimento desse jardim. Vai caminhando para dentro desse jardim. Enquanto você caminha no teu jardim interior, você vai sentindo a presença da egrégora da terapia multidimensional. E essa egrégora vai entrando em movimento de bênção. Você atravessa esse portal, você chega no teu jardim, você caminha nesse espaço. Enquanto você caminha para dentro de você, energias de bênção vão sendo derramadas. Em um dado momento você chega no centro do teu jardim interior. Tem um espiral embaixo dos teus pés. E agora tem um espiral no topo da tua cabeça. Essas duas espirais vão calibrar e harmonizar o teu ser. Você entra em espaço de permissão e deixa que essas espirais transitem pelos nossos corpos, harmonizando, calibrando e trazendo todos os teus corpos para um espaço de bem-aventurança, de bem-estar. Você pode liberar as resistências e permitir que esse trabalho se faça. Deixa essas espirais transitarem pelo teu corpo e trazerem códigos de bem-estar, de bem-aventurança. Inspira profundo e solta. Nesse momento eu peço só que vocês digam uma única frase. Eu recebo e eu aceito viver em estado de bem-aventurança. Com isso a gente vai baixando as resistências. Deixa essa espiral transitar mais uma vez. Perfeito. E a gente, nesse momento, recebeu essa calibração. Tanto quem está aqui agora quanto quem vai vir depois. A gente vem voltando com a nossa consciência para o momento presente, para aqui e para agora.
Sejam muito bem-vindas, mulheres. Bem-vindas, mulheres maravilhosas. Que gostoso fazer essa movimentação em conjunto logo de manhã, nessa segunda. Que a gente possa se lembrar, né? Que o centramento, ele, na maioria das vezes, para não dizer todas, é escolha. Que a gente pode, a cada movimento que a gente atravessa, que a gente tenha dificuldade, a gente pode se trazer para o nosso centramento, dar umas respiradas, mexer esse corpo, para a gente atravessar com mais fluidez e mais leveza. Gratidão, Marina linda, Rafaela. E é isso, meu povo, por hoje ficamos juntas a esses 30 minutinhos, foi maravilhoso. Amanhã a Olga vai conduzir, a partir das 7 da manhã, essa movimentação de encontro com essa manhã easy, de encontro com essa pílula de consciência e essa troca gostosa. Deixo um beijo pra vocês e a gente se encontra amanhã aqui.